E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então nossa aula de hoje é sobre as reações químicas, tá? Mas para a gente poder falar de reações químicas, antes de mais nada a gente precisa conhecer um pouquinho sobre as leis que regem as reações químicas, que são chamadas de leis ponderais, tá? A primeira lei ponderal é a lei da conservação das massas, ou também chamada de lei de Lavoisier, que ela diz o seguinte, que quando uma reação química ela acontece, a massa total dos reagentes, dentro de um sistema fechado, obviamente, a massa total dos reagentes ela deve ser sempre igual à massa final dos produtos, certo? Ou seja, se a gente for colocar em palavras mais populares, é aquela história que a gente sempre ouve dizer, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso foi uma descoberta feita por Lavoisier, que analisando reações químicas que ele promovia dentro de sistemas fechados, ele colocava materiais para reagir dentro de um local onde não poderia escapar gases, não poderia sair de dentro do recipiente nenhum tipo de componente da reação química. Ele observava que a massa dos reagentes, a massa total dos reagentes, era sempre igual à massa total dos produtos. Tá? Então, numa reação química, não tem como se criar um material novo, não tem como se criar um átomo novo, nem nada. Tudo que já tinha no início apenas se reorganiza para formar uma nova substância nos produtos, certo? E também as proporções com as quais as reações químicas acontecem, elas são sempre constantes. O que isso significa dizer? Significa dizer lá, por exemplo, vamos pensar assim, vamos comparar uma reação química como se você fosse fazer um bolo na sua casa. Aí você quer fazer só metade desse bolo, o que você vai fazer? Você vai diminuir a metade de todos os ingredientes que você usaria. Se você quer fazer o dobro de bolo, então você tem que colocar o dobro de cada ingrediente. Para uma reação química, ela também segue essas proporções. Se eu desejo obter o dobro de reagentes, eu preciso dobrar, se eu desejo obter o dobro de produtos, é necessário que eu dobre a quantidade de reagentes que participarão da minha reação química, certo? Então olha aqui, a primeira lei da conservação das massas, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, conhecida como lei de Lavoisier. Então, por exemplo, aqui, uma madeira, né, um toco qualquer, quando ele está pegando fogo, ele está sofrendo uma reação química. Após a ocorrência da reação química, ele forma produtos. Se isso estivesse ocorrendo dentro de um sistema fechado, de um sistema onde não permitisse a saída da fumaça que é produzida durante a queima e etc., a gente pesasse toda a madeira e o oxigênio que vai participar da reação química de combustão, a massa total dessas substâncias seria igual à massa total dos produtos dessa reação química. Lembrando que isso daqui deveria estar ocorrendo em um recipiente fechado para que não houvesse a perda dos gases e de outros componentes que também são gerados na reação química. Tá? Já a lei das proporções constantes ou proporções definidas, conhecida como lei de Proust, ela diz que se a gente variar a quantidade de um reagente, isso não vai interferir no consumo dos demais reagentes. Por exemplo, se eu aumentar a quantidade de um determinado reagente, vamos supor aqui, vamos imaginar que a gente vai fazer um bolo, como eu falei para vocês então. Se a gente quer fazer metade de um bolo, nós vamos usar metade dos reagentes. Agora, se eu quero fazer um bolo inteiro, eu vou ter que usar todos os ingredientes nas suas proporções corretas. Se eu quero fazer o dobro de bolo, vou ter que usar o dobro da quantidade de ingredientes também. Tá? Nas reações químicas, toda vez que a gente tem uma reação química, nós costumamos representá-las no papel através de uma equação química. A equação química ela é a forma gráfica de representar uma reação química, enquanto a reação ela seria o que está acontecendo ao vivo, a transformação que está ocorrendo ali no momento. Tá? Isso é a reação química. Agora, quando a gente coloca uma reação química no papel para a gente ir representá-la através de símbolos e fórmulas, nós estamos representando uma equação química. Nessa equação química, a gente sempre tem dois componentes da nossa equação. O primeiro componente fica geralmente do lado esquerdo da equação
e a gente dá o nome dele de substâncias reagentes. São as substâncias que vão passar pelo processo da reação química e que irão se transformar em novas substâncias que nós chamaremos de substâncias produtos, tá? Então, do lado aqui é sempre representada uma equação química através de uma seta que indica o sentido da reação, ou seja, sempre o lado aqui onde não tem a ponta da seta indica o lado onde ficam os reagentes, e o lado para onde a seta está indicando é a parte da nossa reação química onde ficarão os produtos, certo? Portanto, a gente sempre vai ter as substâncias que irão se combinar para formar novas substâncias, a qual nós chamaremos de produtos. Ocasionalmente, nas reações químicas, a gente pode identificar a ocorrência delas através de algumas propriedades que as reações químicas geralmente elas promovem enquanto elas estão acontecendo, tá? A primeira delas, a primeira forma que a gente tem de identificar uma reação química, quando duas substâncias são colocadas em contato, ocorre liberação de gás. Isso é um indício de que uma reação química está acontecendo. Ou então, ocorre liberação ou absorção de calor. O local começa a esquentar ou a esfriar, tá? Também pode ser um indício de ocorrência de reações químicas quando ocorre formação de precipitado. Ou seja, tem lá um sistema aquoso onde você visualmente não identifica nenhum dos componentes e de repente começa a formar algum corpo de fundo, alguma substância que vai para o fundo do recipiente. E um outro indício ainda de uma ocorrência de uma reação química é a mudança de cor, a mudança de textura, a mudança de forma das substâncias iniciais, tá? Então essas quatro condições aliadas elas vão indicar que uma reação química ela está ocorrendo. E também, quando nós vamos representar uma reação química através de uma equação, é comum nós utilizarmos alguns símbolos. Por exemplo, as substâncias químicas, embaixo delas, podem aparecer o estado físico no qual elas se encontram. O S indica que é uma substância sólida, o L, uma substância líquida, o G, uma substância gasosa. O AQ significa que a substância que está participando da reação química ela está em um meio aquoso, ela está misturada com água, tá? E o V indica que essa substância está no formato de vapor. Ainda em cima da setinha da nossa equação química podem aparecer algum desses 5 símbolos aqui. Esses 5 símbolos eles indicam alguma das condições necessárias para que a reação química aconteça. Por exemplo, o triângulozinho, que é o delta, ele indica que para que a reação química aconteça é necessário que ocorra o aquecimento dos reagentes. Se tiver essa palavrinha CAT em cima da setinha, indica que para que a reação química aconteça é necessário a adição de um catalisador, que é uma substância que vai fazer com que a reação química ela ocorra de maneira mais fácil. Se tiver essa setinha na diagonal para cima, indica que ocorreu liberação de gás. Se tiver essa setinha apontando para baixo, formou-se precipitado. E se tiver essa letra grega aqui conhecida como lambda, indica que ocorre liberação de luz enquanto a reação química está ocorrendo. Tá? Aí nós costumamos dividir as reações químicas de acordo com as suas características, de como elas ocorrem. As reações químicas inorgânicas. Tá? O primeiro tipo de reação química inorgânica são as reações de síntese ou de adição. Nessas reações de síntese ou de adição, nós teremos substâncias reagentes, duas ou mais substâncias reagentes, que se combinarão para formar uma única substância produto. Tá? Então, duas ou mais substâncias reagentes formando um único tipo de produto. Aqui nós temos dois exemplos de reações químicas de síntese. Olha aqui no primeiro. Carbono no seu estado sólido, reagindo com gás oxigênio no estado gasoso, formando um único produto que é o gás carbônico, também no estado gasoso. Dois reagentes formando um único produto, reação de síntese ou de adição. Aqui nós temos óxido de cálcio no seu estado sólido, reagindo com água no estado líquido e formando um único produto que é o hidróxido de cálcio, tá? No estado aquoso. Significa que também é uma reação de síntese porque temos dois reagentes formando um único produto. E aí a gente separa as reações de síntese em síntese total ou síntese parcial. As reações de síntese total são aquelas em que os dois reagentes estão na sua forma de substância simples.
E a síntese parcial é aquela em que os reagentes estão na forma de substâncias compostas. Tá? O segundo tipo de reações químicas inorgânicas são as reações de análise ou de decomposição. Essas reações de análise ou de decomposição, elas são o oposto das reações anteriores, das de síntese. Lembra lá que nas reações de síntese a gente sempre vai ter dois reagentes para formar um único produto, certo? Aqui nas reações de análise ou decomposição nós temos um único reagente que vai formar dois ou mais produtos. Tá? Então observa aqui a reação de decomposição do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, quando ele é aquecido, ele forma óxido de cálcio e gás carbônico. É o contrário da reação anterior que a gente viu na reação de síntese. A outra coisa aqui, o brometo de prata. O brometo de prata, quando ele sofre quebras a partir da ação da luz, ele forma prata e bromo. Ou a água, então, quando a água também sofre decomposição, principalmente decomposição a partir de energia elétrica, ela forma duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. Então, um único reagente formando dois produtos. Um único reagente formando dois produtos. Um único reagente formando dois produtos. Tá? Aqui essa classificação em pirólise, fotólise ou eletrólise é só de acordo com o que é necessário fornecer ao reagente para que ele sofra decomposição. Pirólise, porque para decompor o carbonato de cálcio precisa aquecer ele. Fotólise, porque para decompor o brometo de prata tem que colocar ele sobre intensa luminosidade, sobre a ação da luz. E aqui eletrólise, porque para que ocorra a quebra da molécula de água, precisa fornecer energia elétrica para ela. Tá? Terceiro tipo de reações químicas são as reações de simples troca ou de deslocamento. Como que acontece uma reação de simples troca ou de deslocamento? Numa reação de simples troca ou de deslocamento, nós vamos ter dois reagentes formando dois produtos, certo? Observem que aqui nos reagentes, um deles é uma substância simples, formado por um único elemento químico, o outro é uma substância composta formada por dois elementos químicos. Nos produtos, nós temos a mesma configuração, uma substância composta formada por dois elementos químicos e uma substância simples formada por um único elemento químico. Tá? Por que isso daqui é uma reação de simples troca? Percebam que quando a reação química aconteceu, o zinco, que é o Zn, ele troca de lugar com o hidrogênio. Então ele vai trocar de lugar com o hidrogênio e vai se ligar com o cloro, formando o cloreto de zinco. E o hidrogênio se solta, formando o gás hidrogênio H2. Então eles trocam de posição. A substância simples vai assumir a posição de um dos elementos químicos da substância composta. Tá? Por isso, reações de simples troca ou de deslocamento. O último tipo de reação química que a gente vai estudar hoje são as reações de dupla troca ou de permutação. Nas reações de dupla troca ou de permutação, nós temos duas substâncias compostas nos reagentes que irão formar duas substâncias compostas também nos produtos. Tá? E o porquê que isso é chamado de uma reação de dupla troca? Percebam aqui o seguinte. Eu tenho aqui o hidróxido de sódio reagindo com o ácido clorídrico para formar cloreto de sódio e água. Isso daqui é uma reação conhecida como reação de neutralização, que é a reação ocorrendo entre um ácido e uma base para formar sal e água. A gente vai falar disso depois mais para frente. Tá? Então olhem aqui, o primeiro. O sódio está ligado com a hidroxila, que é o OH aqui. O hidrogênio está ligado com o cloro, formando um ácido clorídrico. Depois que a reação química aconteça, perceba que o sódio troca de lugar com o hidrogênio. E o hidrogênio vai passar para o lugar do sódio e o sódio passar para o lugar do hidrogênio. Assim, quando o sódio se liga com o cloro, assumindo a posição do hidrogênio, forma-se o cloreto de sódio. Quando o hidrogênio assume a posição do sódio aqui se ligando com a hidroxila, forma-se a água, que é o H2O. Então, como as duas substâncias elas trocaram de lado, elas trocaram de posição, nós classificamos essa reação como reação de dupla troca ou de permutação. Em geral, todas as reações de neutralização, reações que ocorrem entre um ácido e uma base,
são reações de dupla troca ou de permutação. Certo, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Terminamos, completamos nossa aula, daí semana que vem a nossa reunião presencial. Beleza? Tchau, tchau, gente. Até mais.